Boa noite, quero desejar a todos vocês que estão aí em casa ou a ver-nos através da internet, sejam muito bem-vindos, está bem? Nós vamos dar continuidade ao tema que temos vindo a falar desde o início do ano à sexta-feira. Nós temos vindo a falar juntos somos melhores. Alguém colocou no nosso Facebook, porque eu não sei muito bem quem foi, mas eles têm a razão, que é juntos, é só uma nota de rodapé, não somos os melhores, mas somos melhores, está bem? E de facto foi uma nota muito interessante, porque é verdade, a ideia não é transmitir que somos os melhores, não, mas que somos melhores juntos uns com os outros. E temos vindo a pensar nesta expressão uns aos outros. É uma expressão que vemos por toda a Bíblia e hoje vamos ler mais uma vez essa expressão em Romanos. Convido os irmãos aqui a abrir a palavra de Deus. Quem está em casa, convido-os também a abrir João 14, 19. Vá buscar uma Bíblia, vá buscar um papel, uma esferográfica, que não seja apenas assistir a um programa, porque não estamos a assistir a programa nenhum, estamos juntos a buscar ouvir Deus através da sua palavra, certo? Romanos capítulo 14, versículo 19, diz assim: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação uns dos outros. Eu vou começar a tentar usar esta tradução, mas a gente vai arranjar maneira de eu ter tudo. O Pedro está-me a ajudar. Ter a mesma Bíblia aqui, a mesma Bíblia ali, ou pelo menos a mesma tradução. Na Bíblia para Todos diz assim: procuremos, portanto, aquelas coisas que dão a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Eu gosto de facto, usar esta Bíblia, e repito, apenas porque tem um português que nos ajuda a entender um pouco melhor. Ele diz, olha, procura de facto aquelas coisas que dão paz e que nos ajudam a cada um de nós a nos fortalecermos na fé, nos ajudam uns aos outros. Então, falámos que juntos para amarmos a família de Deus, para amarmos uns aos outros. Falámos, estamos juntos para alcançarmos outros. Criámos uma cultura de aceitação, e aceitação é diferente da aprovação. E falámos também a semana passada numa cultura de serviço, servir o próximo, mostrar o amor de Deus através do nosso serviço. E hoje eu gostaria de falar que somos escolhidos para ter comunhão. Diga ao irmão ao lado, comunhão. Juntos temos melhor comunhão. Irmãos, a palavra de Deus diz que fomos criados para ter comunhão. Há um propósito para essa comunhão. Há um objetivo para essa comunhão. A comunhão não tem como propósito apenas, então olha, é bom estarmos juntos, olha, fixe, a gente bebe um café e pronto, estamos. Não, há um propósito. Esta edificação, este fortalecer na fé, este nos ajudarmos uns aos outros, este nos apoiarmos uns aos outros, este nos fortalecermos uns aos outros. Esta é a razão por que precisamos de ter comunhão uns com os outros. E a comunhão, ela não acontece automaticamente. A comunhão, o facto de nós nos reunirmos aqui na igreja, não garante por si só a comunhão. Eu não estou a dizer que não o devemos fazer, claro que o devemos fazer. Mas não garante por si só comunhão. Então, se ela não acontece automaticamente, significa, e se ela é importante, significa que nós devemos fazer alguma coisa para procurar ter comunhão. Porque se ela é importante, se Deus assim estabeleceu que nós fomos criados para ter comunhão, se não acontece automaticamente, até porque hoje nós vivemos vidas a correr. Quem é que sabe o que eu estou a falar? Não é? Que estamos aqui, mas já devíamos estar ali. Levantamos de manhã e vamos trabalhar e vamos ao almoço. O almoço quase nem dá para comer, é comer à pressa e voltar, e depois ir buscar os filhos à escola, e depois ir às compras, e depois vamos ali, tal, à igreja a correr, e depois
E como eu costumo dizer, às vezes nos funerais, eles já viram e tal, quando é que a família se reúne e tal, só nestes dias, casamentos, batizados ou funerais. E as pessoas dizem, pá, pois é e tal, temos que nos ver mais vezes. Sabe qual é a próxima vez que eles se veem? Infelizmente, no próximo funeral. Porque se nós não nos esforçarmos para procurarmos ter comunhão, para se nós não tivermos a comunhão como prioridade na nossa vida, ela não vai acontecer automaticamente. Concordam comigo ou não? E eu sei que dizer que andamos a correr e que não temos tempo até é bonito, mas há uma verdade: nós temos tempo para tudo aquilo que acharmos importante. É verdade ou não é? Se ter comunhão nós acharmos que é importante e se tornar prioridade para nós, nós vamos arranjar tempo para fazê-lo. Certo? Claro que temos que pôr outras coisas para trás. Claro que... Mas a realidade é esta: vocês hoje estão aqui hoje na casa de Deus não é porque não tinham mais nada para fazer. Certo? Estão aqui hoje porquê? Porque acham importante estar, porque querem estar, porque têm como prioridade estar. Então deixam uma série de coisas para trás para poder estar. Porquê? Porque consideram que é importante. Consideram que é prioridade na vossa vida. Então, queremos criar esta comunhão, este senso de comunidade na nossa igreja ou na nossa comunidade. E comunidade forma-se em primeiro lugar, ou comunhão acontece em primeiro lugar. Eu quero falar sobre uma palavra que parece estar fora de moda, mas é compromisso. Diga ao meu lado, compromisso. Comunhão verdadeira leva-nos mais além do que aquela socialização simples, do que leva-nos a um nível mais profundo. E significa que isso só vai acontecer se soubermos o que é compromisso. Ou seja, se assumirmos um compromisso com. Um compromisso com Deus, o compromisso com os irmãos. Estamos comprometidos com aquela gente, com aqueles irmãos, com aquela igreja, neste caso com esta igreja, com esta gente, com aqueles irmãos. Eles são a minha família, eu sou a família deles, eles são os meus irmãos, aquela é a minha casa, aquele é o meu pastor. Não é, eu não vou a qualquer uma, não, é aquela que é esta, é a nossa casa. E quando nós estabelecemos um compromisso com os nossos irmãos, e um compromisso, por exemplo, amar uns aos outros, não importa o que aconteça, devemos amar, apoiar, servir, independentemente se isso é conveniente ou não é conveniente. Porquê? Porque temos um compromisso. É como com a nossa família, nós temos um compromisso com a nossa família. Às vezes é conveniente algumas coisas, outras vezes não é conveniente, mas porque temos um compromisso, nós estamos lá. Certo? Porquê? Porque temos um compromisso. Provérbios 17 diz assim: em todo o tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Amar o amigo em todo o tempo. Diga ao irmão lá, todo o tempo. Todo o tempo. E já agora eu vou acrescentar, e todas as pessoas. Ou seja, não apenas aquelas que nós consideramos amáveis, mas amar em todo o tempo e todas as pessoas. Um compromisso, por exemplo, em estar presente. Presente aonde? Na vida de uns dos outros. Irmãos, um sinal básico de compromisso é simplesmente aparecer. É impossível estabelecermos comunhão se nós não aparecermos. Concordam comigo ou não? Às vezes as pessoas dizem: aquilo não está no meu coração. Claro que não está. Ele nunca está lá. Você, para não dar o exemplo, às vezes, de músicos que tocam aqui, tocam ali, e glória a Deus por isso. O problema é se tocam todos os domingos, todas as sextas, nunca estão presentes. Mas para não dar o exemplo, Deus nos dá o exemplo do pastor. Você imagina que eu dava mais prioridade a visitar a igreja A ou B, ou aos convites, etc. Então, um domingo vou à igreja A, no outro domingo vou à igreja B, porque sou convidado e até gosto, etc. E começo a perder a comunhão com os irmãos aqui. Porquê? Porque estou a dar mais importância ao sair, ao estar com outras pessoas do que estar aqui.
se eu quero estabelecer relacionamento, se eu quero estabelecer comunhão, há uma prioridade, e a minha prioridade é estar aqui. A minha prioridade são vocês. A minha prioridade é esta congregação. E quando nós estabelecemos a prioridade em estar, em aparecer, é o início de nós podermos estabelecer comunhão. Porque ninguém tem comunhão com quem não está. Concordam ou não? Nós só podemos estabelecer comunhão com quem está. E o mínimo, diria eu, é a sexta ou domingo. Porque a partir da sexta e a partir do domingo, a malta diz, pastor, mas igreja não é só sexta e não é domingo. É verdade. Mas também é. Porque se quando dizer isso é para dizer que eu não preciso de ir à igreja ao domingo, eu posso me encontrar com os irmãos durante a semana, é verdade. Mas o início é nós conhecermos ao domingo, estamos cá, à sexta. Conversamos, vimos mais cedo, saímos um bocadinho mais tarde e conhecemos o A e conhecemos o B, o nome dele, o nome daquele. E a partir daí começamos a estabelecer um relacionamento. E começamos a estabelecer uma comunhão e começamos a ir para outros níveis. Se calhar começa a conhecê-lo um pouco mais, ele começa a conhecer-me um pouco mais a mim. E se calhar começamos a ir para outros níveis de apoio, de ajuda, de interajuda, de crescimento. Mas precisamos do quê? De ter comunhão. Compromisso com os nossos irmãos, compromisso em aparecer e o compromisso em ajudar, em auxiliar uns aos outros. Ou seja, as habilidades ou os talentos que Deus me deu, não me deu para mim, mas para eu ser bênção para as pessoas à minha volta. Então, esta palavra compromisso é básica para quem quer estabelecer comunhão. Se eu estou comprometido com aquelas pessoas, então eu vou fazer tudo para ter comunhão com aquelas pessoas. Concordam comigo ou não? Outra palavra que eu acho que é interessante para quem quer estabelecer comunhão é respeito. Diga ao irmão ao lado, respeito. Respeito começa com uma perspectiva divina. O que é isso? É nós olhamos para os outros ou uns para os outros do ponto de vista de Deus. Todos somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. Filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Respeito significa que constantemente, lembramos-nos que em breve vamos partilhar o céu com as pessoas que estão connosco. E não só. Agora, nós demonstramos respeito na prática quando aprendemos a arte de ouvir as pessoas. Nós demonstramos respeito uns pelos outros quando aprendemos a ouvir. E temos como exemplo, por exemplo, Jesus ouvia as pessoas. O próprio Deus diz que ouve as nossas orações. Então, ouvir os corações feridos, angustiados, os sonhos, os desejos mais profundos, etc. E ouvir até ao fim. Ou seja, não tenhas pressa para dar respostas. Não tenhas pressa para corrigir. A pessoa está a falar, ela já está a corrigir. Não, isso não deve ser assim, não. Precisamos aprender esta arte de ouvir as pessoas. Sabe o que é que o Tiago disse? Que Tiago, capítulo 1, verso 19, que sejamos prontos para ouvir e tardios para falar e para se irar. Eu acho que a gente às vezes troca isto. Prontos para se irar, prontos para falar e tardios para ouvir. Mas se nós queremos estabelecer comunhão uns com os outros, uma das regras básicas é nós aprendermos a respeitarmos uns aos outros. Aprendemos a ouvir uns aos outros. Ouvir com ouvidos de ouvir. Às vezes nós ouvimos não com ouvidos de ouvir. Às vezes não conseguimos sequer calçar os sapatos da outra pessoa, se colocar na pele da outra pessoa. Porquê é que ele se sente assim? Porquê é que ele fala assim? Porquê é que ele está assim? Há alguma razão. Ele não é maluco, não acordou de manhã e está zangado com o meio mundo. Alguma coisa aconteceu. E que nós precisamos ser prontos para ouvir. Segundo, demonstramos respeito pelo modo como falamos sobre os outros, digo ao irmão ao lado, quando eles não estão por perto. Bem, vamos lá pôr isto em português. A forma como falamos dos outros pelas suas costas. É dessa forma que demonstramos respeito. Nada destrói mais do
um relacionamento do que por detrás das pessoas desrespeitá-los, criticá-los, dizer tudo e mais alguma coisa. Concordam ou não? Provérbios capítulo 16, 28 diz assim: o homem perverso levanta a contenda e o difamador separa os maiores amigos. Quer dizer que quando nós estamos comprometidos com esta gente, nós vamos não só respeitar, mas vamos fazer qualquer coisa para proteger a dignidade e a reputação dos nossos irmãos. Certo? Ai, pastor, isso significa que vamos encobrir tudo e todos? É mais ou menos. Quer dizer, mais ou menos quer dizer que não é. Ai, pastor, estou-me magoado com aquela pessoa. Bem, então faz o que a Bíblia diz. Sabe o que é que a Bíblia diz? Vai e fala com ele. Não é o que a Bíblia diz? Quando se está a falar isto, às vezes há os exageros. Fala-se o que não se deve, e onde se deve e com quem se deve para se tentar resolver, não se fala. Aí eu não me quero pôr, pastor. Eu nunca disse nada porque eu não me queria pôr. Mas meio mundo já sabe. Não, há lugares que temos que falar, há pessoas corretas porque têm a autoridade ou a possibilidade ou a responsabilidade de mudar ou de corrigir ou de fazer. E essas são as pessoas certas. Porque é muito fácil destruir. Mais complicado é construir. É verdade ou não é? E aquilo que eu estou a partilhar com os irmãos é: vamos continuar a construir. Não somos gente perfeita, mas vamos continuar a construir. Irmãos, nós teremos êxito em demonstrar respeito entre nós quando de facto quando nós procurarmos ser cuidadosos e não somente sinceros. Digo ao irmão lado, cuidadosos e não somente sinceros. Ou seja, ter tato é pensar antes de falar. Há gente que não tem tato. Ou seja, fala e depois pensa. Mas eu acho que vamos ter êxito no respeito quando pensarmos primeiro antes de falar. Ou seja, ser cuidadosos e não somente sinceros. Quando digo não somente, não devemos ser sinceros. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer é cuidadosos e não somente sinceros. Sinceridade, claro, mas com tato, com cuidado. Porquê? Porque nós sabemos que o modo como se diz alguma coisa vai influenciar em como isso será recebido. Concordam ou não? Duas pessoas podem dizer, às vezes mesmo nós, pastores, estamos a pregar e tal, e alguém diz: ei, pastor, aquele pastor só sabe bater. É outro que diz a mesma coisa, e a pessoa diz: ei, pastor, graças a Deus. O que é que se passou aqui? Eram os dois a mesma coisa, mas se calhar de maneiras diferentes, com atitudes diferentes, com corações diferentes. Então, o que estamos a falar é que vamos ter sucesso nesta atitude de respeitarmos uns aos outros quando pensarmos em ser cuidadosos e não somente sinceros. Ou seja, como diz lá em Efésios 4,15, falar a verdade, sim, mas em amor, ou temperada com amor. Como eu disse já há uns tempos, verdade sem amor é crueldade e amor sem verdade é hipocrisia. Então vamos temperar a verdade, mas com amor. E antes de falar francamente com alguém, pergunta a si próprio: olha, porquê é que eu vou dizer isto? Porque alguns dizem isto só porque, olha, oh pastor, fiquei aliviado. Pois, ficaste aliviado, mas estragaste muita coisa. Ou qual é o propósito? Que as minhas palavras vão edificar ou vão derrubar? Qual é o objetivo que eu vou dizer aquilo? Quer levantar, quer edificar, quer ajudar, ou quer mesmo só e panela de pressão, tirar a tampa? Quem é que está a entender? Vocês estão assim meio zangados comigo? Não, pá, não. Sim, fiquei mais aliviado. Uma pessoa amável e delicada no falar ajuda os outros a viver. E quem é grosseiro e implicante desanima qualquer um. Certo? Provérbios 15:4, na Nova Tradução Linguagem hoje, eu vou ler porque a outra tradução diz assim: as palavras bondosas
dão vida nova. Porém, as palavras cruéis desanimam a gente. E é uma verdade, não é? A palavra bondosa vai dar vida nova, vai dar novo ânimo, vai dar entusiasmo, vai dar encorajamento, vai ajudar a caminhar, a catapultar a pessoa para a frente. Mas de certo, há palavras cruéis que vão mesmo destruir, vão desanimar, vão roubar tudo isso. Então vamos ter sucesso neste relacionamento de respeito quando somos compreensíveis e não só exigentes. Respeitamos os outros quando tratamos os outros de modo como gostaríamos de ser tratados. Às vezes dizem, eu sou assim, eu sou um perfeccionista. Nada contra. Mas estamos a falar de duas coisas diferentes. Compreensíveis e não somente exigentes. O facto de eu ser exigente não quer dizer que eu não seja compreensível. Concordam comigo ou não? Lucas 6,31 diz assim: e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Ou seja, temos tendo consideração com os sentimentos uns dos outros, com as pressões que enfrentamos. Não é só exigentes. Ter este coração sábio. Tentar nos colocar na pele da outra pessoa. Que às vezes nós não conseguimos fazer isso. Não, eu acho que não se devia fazer assim, mas se calhar se tentarmos colocar na pele da outra pessoa, depois do dia que ela teve, depois disto que aconteceu, e mais aquilo, e mais aquele outro, se calhar nós íamos ser um pouco mais compreensíveis. Eu não posso chegar e dizer, isto está tudo mal pintado, isto aqui, e eu não fiz nada. A pessoa não almoçou, na hora do almoço do trabalho veio cá e pintou, e de facto não ficou tão bom, mas dizer isto só assim, ela não vai reparar se isto está bem ou mal pintado. Ela vai reparar é que tu nem sequer ligaste nenhuma e que nem sequer percebeste o esforço e o sacrifício que ela fez para que aquilo acontecesse. E assim se destrói uma vida. Então, pastor, então é meia bola e força e pronto. Não é isso que eu estou a falar. Vamos ser exigentes, mas também compreensíveis. Saber e perceber. Quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensível. Provérbios 16:21. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. E o convencer não é uma atitude negativa, é levá-los a algum sítio. E aí, deixem-me dizer isso, vamos começar pela nossa própria casa, certo? Às vezes somos tão compreensíveis com os estranhos, entre aspas, com os de fora, e às vezes tão incompreensíveis com os de dentro. Eu não sei vocês, mas às vezes eu tenho mais paciência com vocês do que com os meus filhos. Não deveria ser assim. Às vezes eu tenho mais paciência com vocês do que com a minha esposa. Não deveria ser assim. Porque quem matura é ela, quem lava a roupa é ela, quem faz o comer é ela, quem... Devia de ser ao contrário. Diga lá ao irmão lá, vamos começar lá em casa. Ou lá por casa. É mentira. Às vezes estamos mais à vontade com os de dentro. Mas sinceramente não devia de ser assim. Temos sucesso nesta comunhão ou nesta atitude de respeito uns com os outros para construir comunhão quando somos gentis e não apenas julgadores ou sempre a julgar. Ou seja, mesmo quando discordamos uns com os outros, devemos ainda assim ser corteses, respeitosos e concentrarmos-nos primeiro no nosso comportamento. Dizia-me alguém assim, não, eu sou uma pessoa de convicções. Ninguém está a dizer para deixar de o ser. É uma pessoa determinada. Ninguém está a dizer para deixar de o ser. Eu posso continuar com as minhas convicções.
eu posso continuar com a minha determinação e eu posso até discordar e ainda assim ser respeitoso. Concordam comigo ou não? É que às vezes as pessoas confundem o ser determinado e ter convicções fortes com ser, desculpa, um trator que passa por cima de tudo e de todos. Porque eu penso que é na discórdia que nós temos que se concentrar não naquilo que eu discordo, mas na maneira que eu estou a agir, ou seja, na minha atitude, porque às vezes esquecemos, mas Romanos 14 diz que cada um de nós vai ter que dar contas a Deus por si mesmo, certo? Então, discordas, pois continua a discordar. Tens essa convicção que é diferente, não tens nada que mudar, mas continuar ainda assim, fazê-lo de forma respeitosa. Concorda ou não? Por último, polidos e não rudes. Ou seja, temos sucesso na construção de comunhão quando somos polidos e não apenas rudes. Não é? Quando os outros são rudes para si, não precisas de ser igual a eles. Não é? Oh pastor, ele estava mesmo a pedi-las. É verdade. Mas olhar para isso como um desafio, eu não tenho que ser assim. Ou seja, Romanos 12, 21, o que é que diz assim? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nem toda a gente consegue ter tato, é uma verdade. Nem toda a gente consegue ser compreensível, é uma verdade. Nem toda a gente consegue ser gentil, infelizmente é uma verdade. Nem toda a gente é bem educado, infelizmente é verdade. Mas isso não significa que eu devo fazer da mesma forma. Certo? Porque se entrarmos por aí, nós não vamos conseguir construir comunhão ou estabelecer comunhão. Não vamos conseguir entrar um bocadinho mais nessa comunhão uns com os outros e não vamos conseguir construir uma comunidade. Vamos construir um grupo de gente que se reúne ali, mas não é uma comunidade. Certo? E nós estamos empenhados em construir uma comunidade. Porquê? Porque Jesus nos identificou como um corpo. Tem vários membros. E é na ligação desse corpo, uns com os outros, que nós crescemos. Que nós somos fortalecidos. Que nós aprendemos. Que nós somos animados. Ou seja, eu preciso de vocês para crescer. E crescer não estou a falar de igreja, estou a falar no caráter. E vocês precisam de mim. Nós precisamos uns dos outros. Até daquelas pessoas que tu dizes, pastor, só me tiram do sério. Precisas deles para crescer. Porque como é que tu ias amar ou crescer em paciência se não lidasses com pessoas que te tiram do sério? Em vez de concentrares no que a pessoa é, concentra-te na tua reação. Deus, ajuda-me a reagir o melhor possível. E que daqui a uns meses te possa, oh Senhor, de graça a Deus, ela tirava-me do sério. Agora, nem ligo. É sinal que nós vamos crescendo, é sinal que nós vamos... Ou seja, onde eu quero partilhar com os irmãos é... Não basta dizer, fomos criados para ter comunhão. Estamos a dizer é como vamos chegar lá. Porque às vezes é muito fácil só, fomos criados para ter comunhão, fomos criados para amar, fomos criados e a gente louva e tal, e depois há uma chatice aqui ou colar, e depois dizemos assim, nesta igreja não há amor. Não, nesta igreja há pessoas, como é em todas as outras, e graças a Deus porque há pessoas. Não é? E onde há pessoas, há dificuldades. Porque, felizmente, nós não somos todos iguais. É ou não é? Então a questão é, como é que vamos fazê-lo? Com 10 pessoas, temos um desafio pela frente. Com 50 pessoas, temos outro desafio pela frente. Com 100 pessoas, temos outro desafio pela frente.
Com 200 pessoas, temos outro desafio pela frente. Com 1000 pessoas, temos outro desafio pela frente. Concorda ou não? Ou queremos ficar sempre nas 100? Queremos? Claro que não. Então temos que olhar para tudo isso como um desafio. Mais pessoas, mais personalidades, mais gente diferente, mais gente de uma maneira, mais gente de outra. Senhor, ajuda-me a crescer. No lidar, no estabelecer comunhão, no ser respeitoso, no ser considerar, no não ser rude, mas daquilo que tiver ao meu alcance e aquilo que eu não está ao meu alcance, eu creio que és tu, Espírito Santo, que estás a fazer em nós. E é Ele que vai fazer em nós. Lá em casa pensem nisso também. E que, graças a Deus, estão desse lado a ouvir a palavra de Deus, mas sempre vos vou encorajar a se juntarem a uma comunidade. Se nos derem o prazer de ser esta, claro que temos todo o prazer, toda a alegria, mas independentemente se não ser esta, juntos a uma comunidade para poder viver esta comunhão com essas pessoas. Amém? Deus vos abençoe. Vamos ficar de pé nós?